É meu sonho ser bem alta. Deus te abençoe, obrigada. Amém. Mas vamos agradecer ao nosso Pai Maior, agradecer a casa, porque é com muita alegria que eu estou aqui, né? Primeiro analisando uma passagem de João Evangelista, a nossa maior gratidão a este grande apóstolo de Jesus, e a Kardec com esse trabalho maravilhoso que nos trouxe, que possamos ser sempre gratos a eles, porque são ensinamentos maravilhosos que nós temos, né? É uma oportunidade muito grande. E o tema de hoje, como ela falou, não acrediteis, né, em todos os espíritos. E a passagem que a gente vai analisar é assim: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Acho que a gente primeiro tem que entender, né? Aqui eu vou querer, nós somos um grupo muito pequeno, aqui pelo menos os encarnados, né? Que nós sabemos que no plano espiritual, aqui não existe paredes, existe uma multidão, né? E a gente não tem essa visão, mas tem a certeza que isso acontece e que é assim. Então vamos entender o que é o espírito que está falando. Alguém quer arriscar? Vamos começar a entender que aqui está falando: não acreditais, né, em qualquer espírito. O que é um espírito? Exatamente, o espírito somos todos nós que somos filhos de Deus. E nós temos uma coisa: eu sou espírito, você é espírito, todos nós somos espíritos. Então vamos começar assim: a gente tem a mania de achar que espírito é só aquele que não tem um corpo físico. Que a gente fica falando assim, né? O meu espírito. Como o meu espírito? O eu espírito, eu sou o espírito. Eu sou um ser espiritual. Aqui é o meu corpo. Porque é o espírito que está falando agora, né? Para ele falar, precisa dessa matéria aqui no corpo físico. Quando nós vamos para o plano espiritual, nós temos ali um corpo espiritual, que é o perispírito, que também é uma matéria mais sutil. Então a gente tem que entender uma coisa: espíritos somos todos nós. Eu sou espírito, vocês são espíritos. E na verdade é o meu corpo e não o meu espírito. Eu sou o espírito, eu sou um ser espírito. E isso é uma coisa que a gente não pode ter dúvida nisso. É o princípio. Quando Deus nos criou, sua imagem e semelhança, é em espírito. Essa energia que somos nós. Tá? E isso existe muita confusão, as pessoas achando que só é espírito depois que desencarna, depois que morre. E não, né? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. E é uma coisa muito engraçada, porque todo mundo acha que só vai ser espírito depois que morre. E é engraçado que a gente vê muitas vezes em reunião mediúnica, irmãos que desencarnaram, morreram aqui, a matéria, né? Porque o espírito não morre, só a matéria é que finda o seu estágio na Terra, né? A matéria é que volta para a Terra, né? E o espírito volta para Deus. E eles se manifestam, falam assim, e quando eles entendem que eles morreram, que está ali numa reunião e que é um espírito, ele fala assim: que isso, eu estou conversando com o espírito? E a gente fala: você também é espírita, assim como a gente. A diferença é que a gente tem um corpo físico,
Você está sem um corpo físico. E ele falou assim, mas eu não acredito no espírito, não. Como assim? Quer dizer, e ele acredita que ali todos podem ser espírito, menos ele, porque ele acha que ainda está vivo. Está vivo. Continua vivo. Então esse é o primeiro ponto para a gente entender essa passagem. Porque a gente só vai entendê-la na sua profundidade se a gente entender. Espírito somos todos nós, encarnados e desencarnados. Tá? Aí, vamos ver assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho vários defeitos. Estou aqui nessa terra, nessa escola abençoada, esperando me melhorar. Eu estou lutando. Quando Kardec define muito bem, quer dizer, os espíritos definem, né? Para Kardec, ele coloca no livro dos Espíritos, que os espíritas serão conhecidos por esforçarem domar suas más tendências. Ou seja, todos nós aqui na Terra, nesse plano de prova e expiação, temos más tendências. Todos, sem exceção. Nós não podemos esquecer isso. Todos nós temos as nossas imperfeições. E estamos aqui com uma missão, uma tarefa, que é domar as más tendências. Isso é o que nós estamos fazendo aqui. Por isso a Terra é um planeta escola. Ela é escola porque eu estou aprendendo. Ela e a Terra, no momento, ela é um planeta de prova e expiação, porque tudo aquilo que eu aprendo, que eu já aprendi no plano espiritual, em outras vidas e nessa vida, eu passo por provas. E tudo aquilo em que eu fui reprovada, eu tenho que repetir aquela prova muitas vezes com uma dificuldade, com um grauzinho maior. É assim que Deus faz com a gente, igualzinho numa escola. Nós vamos lá à escola, vamos estudar e depois você vai ter a prova para aprender, para provar que aprendeu. Ou seja, vamos citar um exemplo. A gente fala muito do perdão, não é? Mas aí, nossa, imagina eu fazendo estudo, falando aqui. Falo do perdão direto. Aí alguém da minha família, um amigo muito chegado, ou meu próprio marido, me trai. Que traição, são vários níveis de traição, né? Como que eu posso falar tanto de perdão e não perdoar? Essa é a minha prova. E constantemente nós estamos num mundo onde todos nós somos imperfeitos, todos nós somos colocados à prova e temos que provar que estamos melhorando em algo. E uma das coisas é começar pelo perdão, porque muitas pessoas nem sequer se perdoam. Elas fazem um ato menos feliz e depois entram em depressão e muitas são levadas ao suicídio pelo remorso do que foi feito. Porque não aprendeu a se perdoar. Porque como nós vamos nos perdoar se não perdoamos o próximo? Vocês devem estar perguntando, o que isso tem a ver com esses não acreditei em todos os espíritos, né? Mas é aí que está. Vocês acham que quando eu morrer, o corpo físico morrer, eu, Jussara, espírito, no plano espiritual, só porque eu deixei o corpo físico aqui, vou virar santa? O que vocês acham? Eu vou deixar de ser eu? Vocês acham? Você vai deixar de ser você? Você vai deixar? Alguém aqui acha que vai deixar de ser o que é aqui? Esse é o maior problema. Quando nós vamos para o plano espiritual, gente, o que eu não venci aqui,
Eu vou carregar comigo. Dá vontade de chorar, né? A gente fala assim, o caixão não tem gaveta, não. Mas o Espírito leva todos os seus atos. O Espírito tem uma coisa que é inerente dele, que se chama perispírito. Tá? E ele é como, o perispírito é como uma esponja. Ele absorve os meus atos. E aquilo fica gravado na minha consciência. E eu vou purificar o perispírito, né? Vamos dizer assim, que é muito mais profundo. Eu estou falando de uma parte assim bem generalizada e fácil de entender. Reencarnando e passando essas dificuldades para a matéria. Para que o eu espiritual vá se limpando das dificuldades que ele tem. Ou seja, a matéria aqui, no corpo físico, sofre a consequência dos atos e pensamentos do espírito. Então essa matéria, gente, olha, um segredinho que eu vou contar para vocês. Essa matéria que a gente tem a maior, né, vamos dizer assim, é muita vaidade com ela, você vê? As pessoas hoje não são mais mulheres, gente, os homens estão ganhando, viu? Cuidam demais do corpo, né? Querem ficar saradão, é plástica, que os homens também já estão batendo recorde de plástica aqui no Brasil, para se manterem jovens. Essa matéria, um dos objetivos dela, ela, vamos dizer que ela é o lixo do espírito. Que para o espírito se purificar, o que o perispírito absorveu é jogado para a matéria. Então nós passamos a sofrer aqui as consequências dos atos de vidas passadas. E muitas vezes dessa própria vida. Um exemplo. Uma das maiores causas de morte no mundo é o excesso de alimento. Isso em todos os níveis. Mata-se muito mais o excesso de alimento do que a falta dele. O excesso de alimento nós vamos colocar. Primeiro, quando tem qualquer tipo de obesidade, vamos murchar a barriga, é porque está ingerindo mais do que precisa. O excesso, todo o excesso é prejudicial. E aí a gente vai ver o que vai acontecendo quando a gente come o que não deve, que a gente sabe que muitas vezes faz mal e come a si mesmo, né? Come essas coisas, tudo que está em moda, muita batata frita, muita fritura, muitas coisas que não são tão naturais, eu adoeço o corpo. Ou seja, um ato de vontade, que é o espírito que tem vontade, não é o corpo, tá? Adoece o corpo. Entenderam por quê? Que vai acontecendo? E isso vai sendo consequências que nós temos. E nós temos um caso que eu acho muito engraçado, de uma pessoa começou a frequentar um grupo espírita e ela começou e chegou lá no grupo espírita, frequentando, daí a pouco, uma médium chama essa pessoa e fala assim, nossa, eu estou vendo que a senhora aqui está muito empenhada, mas o irmão falou lá o nome do irmão tal, quer dizer, isso um médium falando que um espírito estava falando que ela tinha que emagrecer. Isso era óbvio, ela estava com excesso de peso. Mas passou para ela uma dieta de frutas, em que um dia comia só abacaxi, no outro dia só melancia, no terceiro só laranja, no outro só banana. No final de um determinado período, essa mulher foi parar no hospital. Esse espírito que mandou o recado, o que vocês acham? É um espírito que se pode confiar? O espírito pode confiar. Assim como a médium que trouxe a comunicação.
Sim. E é aí que vem o alerta. Não confieis em qualquer espírito. Esse espírito que estava ali passando uma dieta levou essa mulher ao hospital, porque ela resolveu seguir. Porque foi um espírito que falou. Mas com certeza o médico que sempre quis dar para ela uma dieta, né? Balanceada para ela perder peso, ela não quis seguir. Olha para vocês verem como que são. Como nós somos. Tem um caso que ficou muito famoso, se eu não me engano, na década de 80, que, se eu não me engano, aconteceu no Piauí. Não, Paraíba, que aconteceu. Tinha um médium lá que dava passividade a Jesus. E aquele grupo espírita lotou. Vinha gente de longe para conversar com Jesus. E era uma maratona enorme naquele grupo, onde Jesus se manifestava e trazia grandes ensinamentos e às vezes até algum prodígio. Aí a União Espírita, né, resolveu intervir, porque estava tomando um vulto enorme tudo isso. Estava crescendo demais. Vocês imaginam Jesus se manifestando? Acho que até eu iria lá, né? Pensa bem. Opa, eu não lembro de 2000 anos atrás, quem sabe agora, né? Jesus vai, no estalar de dedos, resolver meus problemas. E aí escolheram um presidente de uma casa espírita, uma pessoa que realmente a gente vê, que a União Espírita lá do Estado via que ele realmente pautava dentro dos ensinamentos de Kardec, se esforçava constantemente para vencer suas más tendências. Então ele tinha um know-how e era muito conhecido, já idoso. E pediu ele para ir lá verificar. E ele foi lá como uma pessoa qualquer, se consultar com Jesus. E quando ele chega na hora dele consultar com Jesus, ele pergunta: e aí? Você é Jesus mesmo? Jesus de Nazaré? Jesus Cristo? Aí o Espírito fala: não, eu sou Jesus, mas eu sou lá do Pinar. Ou seja, ele era um homem que chamava Jesus. Mas é o que ele falou. Mas eu cheguei aqui, eu quis simplesmente vir aqui falar um consolo, mas quando eu falei que meu nome era Jesus, todo mundo começou a me ouvir e eu gostei. E como ele tinha um conhecimento já de evangelho, de tudo, ele simplesmente levava o conhecimento dele, que era pequeno, e ninguém analisava. Olha para vocês verem. Isso é muito sério, vocês não acham? Mas vocês sabiam que nós temos, na Rússia, uma pessoa lá que se diz encarnação de Jesus e que tem já milhões de seguidores na Rússia e já fundou igreja? Vocês sabiam disso? Então vocês vão procurar isso na internet, os falsos Jesus. E que tem um outro na Austrália, na mesma situação, e eles se negam a apresentar prova, que eles falam que basta a palavra deles, que eles sabem o que eles são. E todos os dois já estão milionários, têm grandes fortunas e milhões de seguidores. O da Austrália ainda junto com a esposa dele. Agora eles fazem cursos, vendem um punhado de coisa pela internet, além das igrejas, da igreja que fundou. E se intitulam os dois Reencarnação de Jesus. Mas Jesus reencarnou em dois ao mesmo tempo? Jesus que falou: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la.
que vocês acham? Exatamente. Bem-aventurado que crê sem ver. Aí, então vamos puxar aqui uma coisa que é muito importante. Kardec nos dá uma orientação muito importante. Rejeite 10 verdades, mas não aceite uma única mentira. Como que eu posso rejeitar as verdades e começar a definir o que é mentira e o que é verdade? Aí Kardec também nos traz: espíritas, instruí-vos. Instruí-vos. Isso que Kardec traz aqui no Evangelho, analisando, não é novo não. Está lá em João, na Epístola 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Não creiais em qualquer espírito. Não creiais em qualquer espírito. Porque se eu desencarno, eu continuo sendo Jussara. Se eu procuro me instruir para passar para vocês uma verdade, né? Muitos estão tirando proveito. Quer ver um exemplo? Trago seu amado ou sua amada de volta em 3 dias. Quem já viu essa propaganda? Não é? Arrume emprego em 1 semana. Por que tem pessoas que estão indo lá e pagando por isso? Por quê? Se todo mundo, a mídia já fala a quantidade de pessoas que estão ludibriando as outras. Elas estão ainda enganadas? O que vocês acham? A gente tem que pensar, gente. Porque se nós não pensarmos, a gente continua a cometer os mesmos erros. A base do Espiritismo, olha, o Espiritismo é fundado em 3 bases: ciência, religião e filosofia. Ciência, Kardec mesmo, os espíritos mesmo falaram, né? Se a ciência comprovar que o que está sendo dito está errado, fique com a ciência. Mas até hoje não conseguiu provar nada que é errado. A ciência não conseguiu provar que tem erro no Pentateuco de Kardec. Pentateuco são os 5 livros de Kardec: Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Céu, Inferno e Gênese. Então, não conseguiram ainda provar que aquilo está errado, né? A religião, porque a base é o cristianismo, são os evangelhos. Sem seguir Jesus, tudo por água abaixo. Porque Jesus é a reforma moral. E a filosofia, que é a capacidade de cada um tem de questionar. E isso é uma coisa inerente do ser humano. Tanto que toda criança começa lá, numa fase bem pequena, a fase do porquê. O porquê já é questionar. Então, por que nós não vamos questionar essas coisas? Igual, vocês têm que acreditar no que eu estou falando? Não. Porque se eu trouxer aqui coisas erradas, eu também estou sendo uma falsa profeta. Não é? Vocês não têm que aceitar o que eu falo. Procurem. Pegue, chegue em casa, pegue esse livrinho aqui, esse livro maravilhoso, aqui, ó, no capítulo 21, e vai estudá-lo. Mas isso aqui também não basta. Pega o Evangelho e vai ver que tem a referência. Vai ler André Luiz,
vai ler Emmanuel, que são obras subsidiárias. E mais ainda, achou o que está reunido aqui no Evangelho segundo o Espiritismo? Gente, isso aqui é uma coisa que é estudada em todas as religiões cristãs. Estuda essa parte, não acreditei em todos os espíritos. Então não é uma invenção de Kardec. Mas quem trouxe não foi Jesus, foi João. Então eu vou ter que acreditar em João, não em Jesus? Mas nós temos aqui onde começa Jesus falando, em que ele fala assim, Jesus, tá? Em Mateus capítulo 24, tá lá. Não acreditei, o Cristo, então se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de os seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. E essa passagem é quando Jesus está falando sobre o fim dos tempos. E olha aí, duas pessoas se dizendo Jesus. A própria reencarnação de Jesus. E com milhões de seguidores. O que vocês acham disso? Aí a gente está falando. Ele fala, vários profetas vão surgir. O que é um profeta? Vamos entender o que é o profeta? Porque profeta a gente tem ali no Antigo Testamento, né? Aquelas pessoas que profetizavam o futuro. Coisas que iriam acontecer. Não era assim? Um dos profetas maiores que nós tivemos, Elias, que profetizou como Jesus iria nascer. Na verdade, isso é até uma coisa maravilhosa, que o nascimento de Jesus, se a gente começar a analisar, parece até que hoje nós chamaríamos de marketing, né? Porque começou, 1000 anos antes dele vir, começou a ser profetizado. E ele viria como? Através de uma virgem. E olha como que ele nasceu, né? Ele veio, primeiro foi a Isabel, que já era velha, engravidou do João Batista, né? Primo de Jesus, que ele veio antes, nasceu uns meses antes de Jesus, para preparar o caminho de Jesus. Quer dizer, de uma velha, e ela era estéril, e nasceu. E o marido dela, por não confiar, por duvidar, ainda ficou mudo. O Zacarias, olha que coisa interessante. Isso é uma coisa que dá um estudo maravilhoso, quando a gente começa a analisar. Mas a gente vai vendo, olha, tudo foi profetizado, a vinda de Jesus. Então, o profeta é só aquele que fala do futuro? O que vocês acham? E só para quem está dando passividade a um espírito? Vamos ver que aqui os espíritos trazem para a gente aqui sobre o que é um profeta? Isso aqui eu quero até com as palavras que está aqui, tá? Diz missão dos profetas. Então, o que é um profeta? Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar
as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então nós podemos dizer, Kardec foi um profeta? Entendeu? Chico Xavier, onde nos trouxe mais de 400 livros. Também, quanta revelação, inclusive, nos foi dada da vida após a morte. E falando em Chico Xavier, não, vou voltar nele, ó, Divaldo, Ivone e vários outros, nos trazendo grandes conhecimentos. Mas, vocês sabiam que nem todos os livros psicografados a FEB aceita? Vocês sabiam disso? Tem vários livros aí que estão cheios de erros doutrinários. Cheia de erros. Eu não vou citar autor nem nada, mas tem um livro que eu estava... me trouxeram, me questionaram, falei, eu não li, mas para te dar uma resposta eu tenho que ler. Numa passagem, o espírito que estava escrevendo o livro, fala que quando ele começou a voltar na terra, a trabalhar aqui, que ele viu um ladrão roubar uma senhora, e que ele correu atrás do ladrão e derrubou ele, para a senhora poder pegar a bolsa. O que vocês acham disso? Entendeu? Porque o que acontece? Muitas pessoas leem isso e acreditam nisso. Agora vamos voltar sobre Chico Xavier. Vocês sabiam que teve 2 momentos, que eu sei 2, tá? Que a FEB questionou Chico Xavier? Quando o Chico Xavier escreveu, psicografou o Nosso Lar, né? A FEB chamou o Chico e falou, Chico, tira umas férias, você está muito cansado. Olha o que você escreveu aqui nesse livro, né? Como que pode esse ônibus cheio de antenas, um trem-bala no plano espiritual, não tinha trem-bala nem aqui na Terra, né? Ainda nessa época, foi em 1940 e poucos, né? Que ele foi escrito, se eu não me engano, acho que foi isso, né? Mas é um livro bem antigo, posso ter errado a data. E aí foi preciso do Emmanuel falar, não, é isso mesmo, é o aeróbus. Hoje nós temos trem-bala e já começamos a ter trens que não tocam no trilho. Porque o aeróbus não passa no trilho, ele fica suspenso em grande velocidade. Hoje a física, olha, a ciência comprovando o espiritismo, o que foi nos revelado através de um médium. Olha que interessante, né? E um outro momento, porque Kardec fala que não existe almas gêmeas. Não existe almas gêmeas. Por exemplo, eu sou casada com meu marido, eu não nasci para completar o meu, eu não fui criada para completá-lo. Almas gêmeas quer dizer, 2 pessoas, Deus criou 2 pessoas, 2 espíritos para ficarem juntos pela eternidade. E quando está lá no Consolador, Emmanuel fala com Chico de alma gêmea. Nossa Senhora, e a gente aqui na Terra, no máximo que nós somos é almas gemidas. Gêmeas é meio difícil, né? 2 pessoas se completando e vivendo num paraíso. Mas Emmanuel fala ali. Tanto que quem pegar o Consolador, nessa parte tem lá no rodapé, falando que foi questionado para Emmanuel, a FEB questionou aquilo ali. Olha para você ver a análise profunda que a FEB fazia nos livros. Hoje eu questiono, que já tem muito livro que está aí publicado pela FEB, que tem alguns erros que são absurdos. Talvez seja minha ignorância, mas infelizmente isso tem acontecido. Mas vamos voltar ao nosso tópico aqui. Aí Emmanuel esclarece que ele coloca como alma gêmea
aquela pessoa que que pelo amor se uniram, não porque foram criadas uma para completar a outra. Porque essa era a ideia de alma gêmea. E na verdade, eles casaram, né, várias vezes, e um espírito ajudou o outro em seu progresso. Quem quiser ler o livro Há 2000 anos, vai ver essa história de Emmanuel com a Lívia, que era a esposa dele. É um livro imperdível. Quem não lê, gente, quem ainda não leu, leiam. É um livro maravilhoso e não tem erro doutrinário nele. E ele estava falando justamente disso, porque o maior desejo dos dois é de poderem estar juntos. E até a última notícia que eu sei, eles ainda não estão juntos, porque pelo que já falaram, o Emmanuel já reencarnou, já está entre nós, né? E Lívia não precisa mais reencarnar na Terra. E os dois estavam num patamar de evolução tão diferente que a Lívia, ela no plano espiritual, ela precisa baixar o seu padrão vibracional, e Emmanuel entra em desdobramento para se elevar, para os dois poderem se encontrar. Emmanuel, gente. E olha para vocês verem, a gente fica, quem dera a gente chegar na evolução de Emmanuel, não é isso? E ainda é um espírito que ainda tem muito o que caminhar. Porque esses mentores que nós temos, que são abnegados trabalhadores e que estão numa condição superior à nossa, ainda são espíritos em evolução. Agora imagina uma Jussara desencarnada. Eu vou ter sorte se eu parar numa cidade, né? Igual, nossa, se eu parar no nosso lar eu estou feliz. E o que é nosso lar, gente? Uma cidade de socorro no umbral. Se eu for socorrida por um pronto-socorro do umbral, eu já vou estar feliz demais. Feliz demais. Mas aí a gente fala assim, mas aquele orador, aquele que está fazendo um estudo ali, uma palestra, eu posso confiar em tudo que ele fala. Bem, em tudo que ele fala talvez, porque infelizmente o espírita também é muito vaidoso e orgulhoso. E ele não quer falar besteira, porque sabe que numa casa espírita tem estudo. E as pessoas estudam, estão aptas a descobrir que ele não estudou, se ele está falando alguma besteira. Apesar de nessa minha vida espírita, né, que já sou espírita já há mais de 30 anos, acho que uns 35, muito tempo, né? E eu já tomei muito conta de reunião pública, convidando palestrantes, e muitos eu cortei da minha lista pelas besteiras que foram ditas. Ou seja, a gente tem que estar atento. E vamos responder pelas besteiras que falamos. Agora, muito mais pela que falamos, infelizmente é pela que fazemos. Eu mesma sou uma pessoa que o meu maior sonho, e eu me esforço muito e luto comigo mesma para conseguir exemplificar tudo que eu falo. Porque o que eu estou falando não quer dizer que eu consiga fazer. Tanto que tem vários casos, sempre tem algum relato, né, no plano espiritual, e do palestrante, né, tá lá sempre falando, da casa cheia, falando muito bonito, e uma pessoa lá bem quietinha, que ficava até atrás de uma pilastra, escutando tudo. Quando esse palestrante chega no plano espiritual, é recebido por essa pessoa. Mas como assim? Eu estava falando, você ficava lá, humildezinha, não dava uma palavra só escutando? Você falava e eu praticava. Eu aprendia com você e praticava.
Quer dizer, ele realmente, o que ele falou era o correto. Então ele arrastou pessoas que ouviram ele falar. Mas e as pessoas que conviviam com ele? Que a maior obrigação dela é dentro de casa. Vocês sabiam disso? Que a maior obrigação nossa é dentro de casa? Que não adianta nada eu falar aqui dentro de casa fazer o oposto? Ali é onde eu realmente tenho que aplicar. Aqui é maravilhoso falar. Vocês não imaginam como é fácil fazer um estudo. Imagina eu que já estudo há algum tempo. Então já tenho algum conhecimento. Tenho aí só de Chico Xavier 400 obras. De Kardec, nós temos 12 revistas espíritas, 12 anos de revista espírita. Temos, além do Pentateuco, ainda tem obras póstumas. E a gente gosta de estudar, né? Nós vamos estudar. Agora um segredinho. Vocês acham que eu estou aqui sozinha? Vocês acham que não tem um mentor aqui atrás de mim, me policiando também, me ajudando a não falar alguma besteira? Puxando da minha memória exatamente aquilo que eu estudei que deve ser dito aqui, que com certeza quem está aqui precisa escutar? Vocês estão vendo como que é? Não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Por que nós precisamos fazer? Porque todos nós que divulgamos o Evangelho somos profetas. Nós somos espíritos. E por que nossos familiares não acreditam em nós? Porque eles nos conhecem. Eles sabem que eu falo uma coisa e que eu faço outra. Então eu não arrasto pelo exemplo. Viu como que é sério? Vocês que estão vindo aqui, estão aprendendo, têm que exemplificar em casa. E é em casa que nós começamos a ser um profeta de Jesus. Com o nosso exemplo, com as nossas atitudes. Vocês querem ver uma coisa que a gente escuta demais? Você me fez ficar com raiva. Espera aí. Você tirou a minha paz. Como assim? Ninguém me tira o que eu não tenho. E ninguém me dá alguma coisa a não ser eu mesma. Então, se ele me fez ficar com raiva é porque eu já sou uma pessoa raivosa. Se me fez perder a paz é porque eu já não tenho paz. É porque eu sou assim. A pessoa que se esforça para dominar as suas más tendências, opa, estou ficando com raiva, vou lá, encho a boca de água para não falar nada, não falar nenhuma besteira. Vou me calar no meio de qualquer discussão. Isso é ser espírita. Na verdade, eu acho que essa colocação de Kardec, dos espíritos, eu ainda tenho uma coisa assim comigo, sabe, pela minha imperfeição. Não é reconhece-se o verdadeiro espírita, não. Reconhece o verdadeiro cristão, que é aquele que segue Jesus, pelo esforço em dominar suas más tendências. Porque isso nós temos em todas as igrejas cristãs. Em todas. E mais uma coisa. Você quer ver um grande exemplo que nós tivemos na humanidade e não era cristão? Gandhi. Gandhi conseguiu uma independência de um país sem guerra, sem luta. Mas quer um exemplo dele maravilhoso? Uma mãe chegou para ele e falou assim:
meu filho não pode comer açúcar. Fale com ele que ele não pode comer nada doce. E o Gandhi virou para a mãe e falou assim, volte daqui um tempo, acho que foi 1 mês, 3 meses, não sei. E a mãe voltou daí esse tempo. E ele virou para o filho dela, que também já era um rapaz, e falou assim, pare de comer açúcar, você não pode comer açúcar. E aí a mãe questiona, mas por que você não falou isso há 1 mês atrás, quando eu vim aqui pela primeira vez? Porque naquele dia eu ainda comia açúcar. Eu precisei parar para falar para ele. Entender a diferença? Então, como eu peço calma a alguém se eu não tenho calma? Como eu peço respeito dentro de casa se eu não respeito? Que o respeito que a gente fala, às vezes até o que a gente diz ofende mais do que um tapa. É isso que a gente tem que ter muito cuidado. Ô, gente, todo espírita, principalmente que faz palestra, eu acho que eu não sou a única não, mas escuta em casa. Por que você não faz o que você fala? Você também passa por isso? Não é isso mesmo? Porque aí a gente... meu Deus! Nós somos imperfeitos. O que eu estou falando aqui, como eu falei, o meu sonho é eu conseguir praticar tudo. Aí vocês vão falar assim, então você é uma falsa profeta. Quando eu estou aqui falando, tenha certeza que eu estou falando coisas que eu estudei. Mas, quando eu estou no meu dia a dia, tenho certeza que muitas vezes eu sou falsa. Porque eu não consigo exemplificar tudo. O que a gente está recebendo para que a gente não acredite em coisas que não devemos acreditar. Tá? Vamos ser criteriosos, como Kardec nos ensinou. Rejeite 10 verdades, mas não aceite uma única mentira. Vá estudar e descobrir o que é certo e o que é errado. E quem tiver dificuldade de estar estudando, em cada grupo espírita, eu tenho certeza que tem pessoas qualificadas a ajudá-los a se instruírem e a ter certeza do que é certo e do que é errado. O acesso está a todos, tá? Que a paz de Jesus esteja com vocês.